A paz do Senhor. Meus amados, hoje a leitura está em Isaías, capítulo 9, capítulo 59, versículo 4. E o comentarista, ele quis fechar essa semana para nos preparar para a lição de amanhã, falando sobre a realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 1, ok? Vamos nós, porém nós vamos ler dois versículos aqui que são bem conhecidos, que é o versículo 1 e o versículo 2, nós iremos ler o 1, 2, 3 e o 4, que nos diz assim: Eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça à justiça. Pela verdade, confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Então, irmãos, a leitura é bem extensa, porém isso aqui basta para o que o comentarista queria nos apresentar. Porque é uma das coisas que os ateus nos acusam, uma das coisas que eles falam que é a prova de que Deus não existe, é que existe um mal no mundo. Então, se Deus é tão maravilhoso, se Deus é tão glorioso, se Ele é esse Deus, né, tão grande como a gente fala, por que o mal anda tão livre na Terra? Por que fazem tanta maldade com crianças? Nós vimos um episódio assustador, que foi com aquela criança de 10 anos, grávida, que foi de violência, Não dá nem para estar falando muito sobre isso. E aí ainda veio o aborto, aquele aborto provocado. Irmãos, eu não tenho nada que falar sobre isso, porque não tem nada de bom nessa história. Absolutamente nada de bom nessa história. Um monstro que fez uma monstruosidade com uma criança. E essa criança viveu terrores. Até as pessoas que foram lá para a porta do hospital para ficar protestando a favor da vida são pessoas que são hipócritas, que são a favor que não faça o aborto, mas são pessoas que não fazem nada para melhorar a vida dessa criança de 10 anos que sofreu essa violência. Enfim, não tem nada de bom nessa história. Não tem nada de bom. São vidas destruídas por essa maldade que campeia no mundo. E aí os ateus nos acusam, Dizem, olha só, se Deus existisse, essas coisas não estariam acontecendo. Mas é exatamente porque eles não conhecem o nosso Deus. Porque, como nós dissemos ontem, esse reino é nosso. Isso foi nos entregue. Esse mundo foi entregue para nós. Tudo o que acontece aqui é de nossa responsabilidade. E as pessoas tendem a querer fugir disso. Todo mundo quer o Senhor. Todo mundo quer estar com Deus. Mas por quê? Porque querem as curas, querem os milagres, querem as bênçãos, querem a tal prosperidade, Querem viver para ser assim, o melhor dessa terra e também para se sentir superior aos outros. Enquanto isso, nós somos chamados, bem pelo contrário, para sermos cada vez mais humildes, cada vez mais simples, cada vez mais misericordiosos. Tem um hino que a gente canta, a nossa harpa cristã, que diz assim: o profeta a Deus se aproximando considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Então, irmãos, é assim que nós nos aproximamos de Deus. Porém, o mal está aí no mundo. O mal não é uma personalidade. O mal não é uma pessoa. O mal é uma ação.
Tem pessoas que dizem que o mal é o diabo, e que falam do mal como se estivesse falando do inimigo. E ele não é o mal, ele é um agente da maldade, ele é um agente do mal. Assim como eu posso ser também um agente do mal. O mal, ele só existe quando eu o pratico. Assim também como o bem. Deus não é o bem. Deus é o agente da benevolência, é o agente da graça e da misericórdia. Mas ele não é o bem, ele faz o bem. Então nós temos que decidir qual é o que nós queremos fazer. E assim faremos um mundo melhor ou faremos um mundo pior. Nós vamos ver aqui nesse estudo ao longo do trimestre aí, que os amigos de Jó vão falar, vão querer provocar e tal, vão entrar nessas teologias loucas. Mas a verdade é que o mal, a maldade que está no nosso coração, que está no mundo aí desde que o pecado invadiu as nossas vidas, esse mal, ele está por aí porque nós o praticamos, porque nós o mantemos vivo. Só existe o mal porque existem pessoas fazendo esse mal. E nós temos que ter a responsabilidade de saber de que também só vai haver o bem, só existe o bem se nós fizermos ele acontecer nesse mundo. Então, irmãos, que sejamos nós a diferença para esse mundo. Que façamos nós a diferença. Porque só vai haver graça, só vai haver misericórdia. O Evangelho de Jesus só será verdade neste mundo se nós vivermos a palavra de Deus, se nós fizermos a vontade de Deus. E assim o bem triunfará sobre a terra. Mas se nós fizermos isso, quando nós estendermos a mão, quando ao invés de apontarmos o dedo, nós estendermos a mão para socorrer, quando ao invés de perseguir, nós procurarmos auxiliar as pessoas, para que estas pessoas se aproximem de Deus e conheçam esse Deus misericordioso, esse Deus compassivo, esse Deus cheio de graça e de bondade que nós conhecemos e que às vezes esquecemos de demonstrar isso. Nosso Deus, ele é maravilhoso, nosso Deus, ele é incrível, mas as pessoas não sabem disso, irmãos. E me parece que boa parte dos crentes também não. Porque não conhecem a sua palavra. Meus amados, que nós sejamos os agentes da paz para este mundo de guerra. Que nós sejamos os agentes do amor para esse mundo de ódio. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom fim de semana. Em nome do Senhor Jesus.